E aí pessoal, salve na nave, Integral Senpai aqui. Bom, agora iremos falar sobre concavidade e pontos de inflexão. Bom, para a gente comentar sobre isso, a gente vai ter que fazer uma certa construção. Na verdade, certa construção não, vou dizer logo direto. Eu ia falar a construção de um enunciado, né? Mas vocês vão entender o que é concavidades. No caso, a primeira pergunta que realmente surge quando a gente fala concavidade e pontos de inflexão é o que é concavidade. Bom, a gente sabe que quando eu pego, por exemplo, uma função quadrática, a gente sabe que a concavidade dela seria algo basicamente aqui, mais ou menos no meio. A gente não sabe dizer exatamente o que seria concavidade. A gente falaria que era o desenho da minha função indo para baixo e depois aumentando. E essa concavidade que a gente fala aqui seria a concavidade em que A é maior que zero. E essa concavidade, ela é configurada pelo parâmetro da minha função. Ela ser decrescente, ela chegar num período ali, no intervalo, que ela vai começar a crescer. É basicamente isso. E essa concavidade aqui diria que meu coeficiente angular é maior que zero. E a gente sabe também que a concavidade ser voltada aqui para cima, que a gente diria, seria exatamente ela ser crescente e depois decrescente, né? Seria mais ou menos isso. Mas a gente não sabe o que é concavidade, né? O que é concavidade, afinal? É um desenho gráfico? É, mas também não é, né? Então a gente tem que definir formalmente o que é concavidade. Então, para isso, a gente define concavidade a partir do parâmetro da derivada, a partir da reta tangente. Como assim? Bom, dado uma função que é que você vai ter, obviamente, seja essa função, seja f, por exemplo, derivável, seja f derivável em um dado intervalo aberto, certo? No intervalo aberto i qualquer, por exemplo, e seja um ponto, você vai pegar um ponto pertencente a esse intervalo i, certo? A reta tangente, isso aqui é o enunciado, viu? A reta tangente em P, f de P, né, que a gente vai ter, óbvio, ao gráfico de f é o quê? Bom, gente, se é reta tangente, a gente sabe que a equação da reta tangente nada mais vai ser do que y igual a y0 mais x menos p, que no caso seria o meu x0 que eu coloquei aqui, x menos x0, vezes o coeficiente angular, vezes a tangente trigonométrica, que coincide com a derivada no ponto. Então seria f' de x0. Bom, nesse caso, então, isso aqui seria a equação da reta tangente, t de x, eu tenho exatamente essa formação daqui, certo? Da reta tangente. Sendo que aqui no enunciado eu falei que x0 é p, então y0 vai ser f de p, certo? E f' de x0 nada mais vai ser do que f de p, a derivada de f de p, né? Que é o coeficiente angular. Então, ajeitando aqui, f' de p, x menos p, mais f de p. E isso aqui é a equação da sua reta tangente, certo? Ao gráfico. E o que a gente vai definir? A gente vai definir a partir dado isso aqui, né? Dado isso daqui. Calma aí, deixa eu escrever aqui do lado. Dado isso, a gente vai definir agora finalmente as coisas. A primeira definição que a gente vai ter é exatamente essa. Qual é? Bom, dizemos que f tem concavidade voltada para cima nesse dado intervalo, ou seja, dado, eu vou só escrever aqui, concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima, se f de x é maior que o gráfico da reta tangente de x. Como assim maior, né? É se os valores de f, que seria da imagem dos pontos do seu gráfico, estão acima dos valores do ponto do gráfico da reta tangente. Ou seja, dado, sei lá, essa função, aqui seria a reta tangente, por exemplo, que toca em um único ponto. Observe que os valores do meu ponto da reta tangente estão acima dos meus valores da minha função. Nesse caso, a concavidade está voltada para baixo da minha função. Porém, se
a minha função estivesse assim e a reta tangente aqui, observe que os pontos gráficos que formam a minha reta tangente, que é um conjunto de pontos, uma reta, eles estão sempre abaixo da minha função f de x. Então, necessariamente com cavidade voltada para cima. É exatamente isso que eu estou dizendo, tá bom, gente? E isso para todo x e p em i, tá? Sendo x diferente de p, claro, porque é definição de limite, né? Que a gente vai utilizar aqui. Então, isso seria a primeira definição que nós teríamos, né? E um exemplo gráfico disso, dois exemplos gráficos que o próprio Will Guidorizi coloca, certo? Para você pegar a ideia. Exatamente, aí pega uma função mais ou menos assim, função f aqui, aí ele pega dois pontos, né? Faz esses pontos se aproximarem, claro. Aí a reta secante vai passar, ao aproximar esses pontos, a ser tangente. Então, termina que a reta tangente está mais ou menos assim a esse ponto. Então, observe que aqui é com cavidade voltada para cima, porque a reta tangente, o desenho gráfico dela está abaixo da curva, né, da minha função. Aí ele dá outro exemplo, essa dá dessa função e a reta tangente aqui, certo? A reta tangente mais ou menos aqui. Pô, calma que eu tô desenhando errado. Tem que tá perfeito aqui. Tocando apenas o único ponto. Ai, foi quase perfeito, mas enfim, você pegou a ideia. Então é exatamente isso, tá? Dá com cavidade voltada para cima. Então sim, é dada pela reta tangente, tá bom, gente? E a definição 12 é a concavidade voltada para baixo, que é como eu disse já, né? Que eu tinha dado no segundo exemplo que eu escrevi ali. Concavidade voltada para baixo é dizer que o gráfico f de x está menor, ou seja, todos os pontos do meu gráfico são menores que minha reta tangente. Desenho da minha reta tangente, certo? Com as mesmas condições, né? Para todo x e p pertencente a esse intervalo aberto, e x sendo diferente de p, claro. Então, é basicamente isso que a gente vai ter, o que é concavidade para cima e concavidade para baixo, perfeito? Aí agora viria a seguinte pergunta, o que são pontos de inflexão? Bom, pontos de inflexão são pontos que vão se inverter essa ordem da concavidade. É basicamente isso, ou seja, ponto de inflexão ou pontos de inflexão, você tem que entender então que nada mais é do que pontos onde esses pontos são pontos, né, pertencentes ao domínio da minha função, né? Pontos em domínio da minha função, certo? Onde ocorrerá inversões de concavidade. É basicamente isso. Perfeito? É basicamente isso que é um ponto de inflexão. Aí você teria que definir formalmente, né? Bom, sejam f uma função. Essa função tem domínio f e tem um ponto pertencente ao domínio. Sendo f contínua no ponto em P, certo? A gente diz que o ponto de inflexão existe se existirem números reais A e B. Existe P ser P, no caso vai ser o meu ponto de inflexão aqui. Falamos que P é ponto de inflexão da função f se existirem números reais A e B, sendo
P pertencente ao intervalo aberto AB, certo? Porque o intervalo a gente já disse que era aberto aqui em cima, certo? Intervalo aberto I. E sendo F derivável nesse intervalo aberto, claro. Contido isso aqui no domínio da minha função F, tal que F tenha concavidade, F tenha concavidades contrárias em de A para P, que é esse ponto, certo? Você imagina o quê? Que você tem um intervalo aberto, esse intervalo aberto, você toma 2 pontos, A e B pertencentes ao intervalo aberto contido no domínio da função. Aí P, ele pertence a esse intervalo, e de A para P ele tem uma concavidade, e de P para B ele tem outra. É basicamente isso. De P para B, outra. Bom, é isso que é ponto de inflexão. E agora, dado isso, a gente vai finalmente construir um teorema para a gente aplicar essa ideia. E qual é esse teorema? Esse teorema é que ele vai pegar enquanto a derivada de primeira ordem de uma função, o sinal dela nos indica, a partir do teorema do valor médio, o sinal da minha função e os intervalos de crescimento e decrescimento dela. Neste caso, a derivada de segunda ordem, que é eu derivar basicamente não só uma, mas 2 vezes uma função, ela vai nos dar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, em um dado intervalo aberto I. Então, seja F uma função derivável, claro, derivável até a segunda ordem. Derivável até a segunda ordem em um intervalo aberto I. Aí aqui vem. Se a derivada de segunda ordem tiver sinal maior que zero, quer dizer que a concavidade é voltada para cima. Calma aí. Certo? E agora, por fim, se a derivada tiver sinal menor que zero, nossa, esse Fzinho que eu tô fazendo aqui, mas é um F feio, viu? A derivada de segunda ordem foi menor que... derivada de segunda ordem menor que zero, perfeito. Em I terá concavidade voltada para baixo. No intervalo aberto I. Bom, esse seria o nosso teorema, certo? Bom, agora a demonstração dele, né? Vamos lá. Demonstração desse teorema aqui, como vai ser? Bom, a gente vai usar as coisas que a gente já falou, né? Concavidade voltada para cima, f de x é maior que t de x, claro. Então, bora primeiro demonstrar exatamente o caso A, que a derivada de segunda ordem é maior que zero nesse dado intervalo, então f terá concavidade para cima. Bom, dados um P pertencente a esse intervalo aberto para todo x diferente de P, aí vai ter o quê? Que a concavidade f de x é maior que t de x. Que é exatamente o quê? É exatamente o que eu tenho aqui, né? Concavidade voltada para cima. Perfeito? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu quero provar o quê? Qual é o teorema? Seja f uma função derivável até a segunda ordem I. A derivada de segunda ordem em I, f vai ter concavidade voltada para cima. Essa é a consequência que eu quero, certo? Então a gente tem que saber pegar essa função e derivar até a segunda ordem ela, perfeito? Não é o que a gente vai fazer, é o que a gente vai fazer. Antes a gente vai considerar essa função aqui, ele vai subtrair t de x dessa desigualdade.
Por quê? Porque isso significaria dizer que eu tenho que provar que essa diferença entre os pontos da minha função e os pontos da função tangente configuram a função g de x. Então, equivaleria a dizer que eu tenho que provar que g de x é maior que zero, que essa função diferença é com x pertencente a esse intervalo aberto, na verdade, nada mais é do que eu provar essa função g de x ser uma função crescente, perfeito? E também isso resumiria o seguinte trabalho. Resumiria o trabalho que a derivada de primeira ordem x equivaleria à derivada de primeira ordem de f de x e a derivada de primeira ordem em t de x, certo? E, bom, a gente sabe pelo teorema do valor médio que eu derivar a primeira ordem, eu tenho um sinal de g de x. Se eu derivei a primeira ordem g de x é maior que zero, então g de x necessariamente será maior que zero também, se a derivada dela for maior que zero. Bom, isso aqui vai facilitar a nossa vida em certo ponto, certo? Por causa dela ser estritamente crescente nesse intervalo, certo? Então, o que é que a gente vai ter? Primeira coisa que você vai ter que lembrar é que t de x exatamente tem essa equação, né? T de x tem essa equação aqui, essa é a equação da reta tangente. Perfeito? Perfeito. Então, a gente tem que provar que g de x é maior que zero. E a gente teria o quê? Que a derivada de primeira ordem de g de x é igual a derivada de primeira ordem f de x menos a derivada de primeira ordem t de x. Ó, a derivada t de x, você sabe que a derivada de t de x seria eu derivar essa função. Se eu derivar essa função, isso aqui é constante, vai embora. Se eu derivar x menos p, né, x nunca vai ser igual a p. X tem que ser diferente de p, certo? P é constante, concorda? P é constante. Então essa derivada vai embora. Porque aqui é a derivada no caso, resumiria a derivada do produto isso aqui, tá? Seria se resumir a derivada do produto. Mas quando a gente deriva t de x, isso aqui vai embora. Então, só sobra isso, que é f' de p. Ou seja, a derivada de t de x é o próprio coeficiente angular dela. F' de p. Perfeito? E o que acontece? Aqui a gente vai ter que desenhar para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Desenho aqui do lado. E, bom, você talvez entenda melhor agora. Aí tem uma função qualquer, que eu vou ter a reta tangente a ela. Essa reta tangente, eu tenho dois pontos, x e p. Vou ter t de x e vou ter a função diferença. Parece muito com a função erro, né? Aliás, a função erro é uma função diferença, né? E é uma função diferença exatamente entre f de x e t de x, né? Coisa interessante isso. F de x e, sei lá, t de x. Essa diferença entre as funções configura g de x. Perfeito? É isso que eu tô querendo dizer. Então, o que a gente vai ter, gente? Olha só. Se eu tenho isso, g' de x, g de x não é f de x menos t de x? Eu não tenho isso? Bom, g de x, então, é f' de x menos a derivada de primeira ordem de f' de p. Concorda comigo? Isso para um x pertencente ao intervalo aberto i, claro. Então, a gente vai derivar a primeira ordem f de x, a derivada f de x primeira ordem maior que zero em i, significa dizer que f de x a derivada é estritamente crescente e também que f de x é estritamente crescente. Concorda comigo? Ou seja, essa parcela aqui é maior que zero. Perfeito? Então, para eu provar, né, g de x ser maior que zero, eu teria que fazer o estudo da derivada de g de x, certo? E para isso, dependeria exatamente dos valores x e p. Observe que se a derivada g de x ficou em função de f', que é a mesma função, então basta ficar em função de x e p. Isto quer dizer o quê? Que g' de x é maior que zero se x é maior que p. Porque se x é maior que p, então a função derivada, que é a mesma função, imagine que é só uma função só,
bora esquecer esse nome derivada. É uma função. Então, obviamente, se essa função ela for uma função crescente, isso quer dizer o valor de x ser maior que p, então, necessariamente, se f' de x é uma função crescente, por causa que a derivada de primeira ordem é maior que zero, certo? Então, necessariamente, se x é maior que p, g' de x é maior que zero. Porém, se x for menor que p, então, nesse caso, g' de x é menor que zero. Então, seguiria a ideia exatamente de g' de x. O sinal de g' de x depende de x e p. Então, o que a gente teria? Que g seria decrescente se x for menor que p. E estritamente crescente se x for maior que p. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a seguinte coisa. Que g de x, então, é maior que zero para todo x pertencente a i, onde x é diferente de p, certo? Isso por quê? Porque se a gente for ver aqui, ó, a gente for ver o que é a derivada g de x, a gente sabe que é o coeficiente angular da reta g de x, certo? g' de x, x menos p, mais g de p, isso aqui é igual a g de x. Concorda comigo? G' de x, então, depende do sinal de x menos p, de x ser ou não maior. Porque se x é maior que p, e g de x aqui vai ser uma parcela positiva. E o sinal de g de p, cara? Então, p não é uma constante, então a derivada de g de p, quando você derivar a segunda ordem, isso aqui de novo, g de p vai sumir. Então, vai depender apenas de x e p. Então, a gente teria, então, que g de x é maior que zero. Isso se a concavidade estiver voltada para cima, né? Certo? Que é f de x ser maior que t de x. Perfeito? E a letra B, que seria essa derivada ser menor que zero, é a mesma ideia, gente. Qual é a ideia? F de x ser menor que t de x. Então, se f de x é menor que t de x, observe que eu chamo f de x menos t de x de uma função g auxiliar, função diferença, e isso aqui ser menor que zero. O que equivaleria a dizer que g de x tem que ser menor que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto. Então, o que a gente teria? Bom, é o mesmo processo, gente. É Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, literalmente isso. Eu derivei a primeira ordem de g de x. Então, g de x, a derivada de primeira ordem, é a derivada de f de x menos t de x. A derivada de t de x, derivada de t de x, é igual a f' de p. Que a gente já provou isso. Então, é a mesma coisa, gente. g' de x igual a f' de x menos t de x, t' de x, que é f''p. E a mesma coisa aqui, nesse caso, dela ser menor que zero. Aí recairia só basicamente aqui, beleza? Então termina que isso aqui é trivial. É o mesmo caso. Ao ter escrito isso aqui, você já entendeu a ideia. Então é basicamente isso o que enuncia o teorema da concavidade. É da gente entender se uma concavidade está voltada para cima ou para baixo. E esse teorema da derivada de segunda ordem vai facilitar a nossa vida, tá bom? Bom, um exemplo seria muito bacana, né? A gente fazer um exemplo. A gente poderia pegar um exemplo dessa funçãozinha aqui. Ó, saca só. E você quer estudar a concavidade dela, certo? A função é a seguinte: f de x é igual a e elevado a x, menos x quadrado sobre 2. Eu me lembro que essa função também estava no Guidoriza. Então, o que acontece? A gente teria que estudar qual seria a concavidade dessa função. Para isso, a gente vai se basear tudo no nosso teorema. Seja f uma função derivável até a segunda ordem, ou seja, a gente vai ter que determinar que f de x seria uma função derivável até a segunda ordem, em um intervalo aberto. Se a derivada de segunda ordem for maior que zero em i, então f terá concavidade voltada para cima. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Bom, a gente vai derivar a função uma única vez. Então, ao derivar a função uma única vez, a gente vai... Observe que a gente tem uma função f de x elevado a g de x. Você sabe que derivar esse tipo de função é basicamente
a gente usar ln, a ideia do ln. Porém, a gente também poderia fazer, já que seria um número constante, caracterizando uma função exponencial, chamar tudo isso aqui de cima de uma função u. E eu usar a regra da cadeia. Então, é isso que a gente vai fazer. E elevado a menos x quadrado sobre 2, que seria a derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u, vezes a derivada de menos x quadrado sobre 2. Observe que a derivada de menos x quadrado sobre 2, aqui nesse caso, nada mais é do que eu pegar menos 1,5, que é uma constante, eu estou multiplicando aqui a minha derivada de x quadrado. Então, menos 2x vai ficar resumido a menos 2x sobre 2. Isso aqui vai sumir, vai ficar menos... isso aqui multiplicado por x, né? Menos x vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2. Essa aqui é a minha derivada de primeira ordem. O que a gente sabe sobre a minha derivada de primeira ordem? A gente sabe que a derivada de primeira ordem a gente poderia fazer os intervalos de crescimento e decrescimento dela. Já que a gente quer aproveitar aqui para revisar, extrair tudo, então a gente faria a reta numérica, o estudo dela. Bom, eu quero saber então, por exemplo, pegar duas retas numéricas aqui, eu quero saber, isso aqui da minha função f, eu quero saber o quê? Que é f', o que eu quero saber dela? Bom, eu quero saber os intervalos que ela cresce e decresce. Então, bastaria a gente fazer o estudo dela. Se eu coloco 0 aqui, x igual a 0, observe que eu teria 0. Então, isso aqui é a minha raiz de ambas, inclusive, né? Beleza, entendi. E se eu quero f' de x maior que 0, eu quero menos isso aqui, esse conteúdo, maior que 0. Ou seja, observe que essa função ela é maior que 0 para valores de x maior que 0 também, certo? Então, tudo isso aqui... Aliás, calma. Aqui é menos, né? Perdão. Aqui é menos, eu esqueci. Isso aqui é um sinal de multiplicação. E elevado a menos x quadrado sobre 2 vezes x é menor que 0. Pronto. Todo esse conteúdo aqui, se eu pegar de x, para que eu tenha que isso conteúdo seja menor que 0, x tem que ser menor que 0, né? Porém, ali a gente tem o menos x quadrado sobre 2, né? Se x for um número menor que 0, por exemplo, ó, eu escolhi um x menor que 0, gente. Por exemplo, menos 1. Isso aqui, esse conteúdo vai ficar positivo de qualquer forma. Concorda comigo? Sim, esse conteúdo vai ficar realmente positivo de qualquer forma, qualquer que seja ela. Beleza. Então, esse menos aqui ele vai ficar negativo e vai inverter minha função, certo? Aí se eu coloco 1 ali, por exemplo, vai ficar 1 sobre isso daqui, certo? E isso vezes um x. Então, observe que eu ainda vou ter um x menor que 0 aqui. Então, sei lá, um menos 1. Esse conteúdo aqui, então, é negativo. Concorda comigo? Esse conteúdo é negativo. Porque e tem que ser maior ou igual a 0. E a gente sabe o número de e, né? A gente sabe o valor de e, aliás. Então, a gente tem um número negativo. Então, é exatamente isso, gente. Para valores menores que 0, eu vou ter um conteúdo positivo e aqui negativo. Então, esse intervalo é crescente, esse intervalo, a função é decrescente. Teorema. Agora, usando a ideia exatamente do derivado de segunda ordem, deriva a segunda ordem essa função. Mesma coisa, gente. Mesma ideia. Sendo que aqui a gente vai usar a derivada do produto, certo? Porque eu tenho duas funções que eu vou derivar. Então, a derivada do produto eu derivo a primeira, que vai ser exatamente e elevado a menos x quadrado sobre 2. Perfeito. Uma única vez ela, isso aqui menos, né, tem que lembrar do sinal, vezes isso tudo, a derivada da primeira vezes a segunda, certo? E repete a primeira e a derivada da segunda, certo? Calma aí, gente, calma aí que eu tenho que derivar isso aqui direito. f' de x é igual a menos x vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2. Ó, como a gente vai derivar isso? Se eu pego f' de x, todo esse conteúdo aqui na derivada. Concorda comigo? E isso daqui vai ser derivada da primeira, que é menos 1, vezes a segunda função, certo? Mais
a primeira multiplicada pela derivada da segunda, que é esse camarada aqui, que vai ser repetir isso e multiplicar por x aqui, certo? Menos x, aliás. Certo? É isso daqui? É isso daqui. Então, o que a gente teria aqui? Nesse caso, colocando e elevado a menos x quadrado sobre 2 em evidência, eu teria x quadrado, aí colocando menos em evidência, né? Menos em evidência, teria x quadrado mais 1. Perfeito? Ou tem algum erro aqui de sinal? Calma aí. Acho que não tem nenhum erro de sinal, né? Ah, vai ficar positivo. Acho que é só isso, né? Só isso que é pra inverter o sinal. Aí vai ficar o menos 1 aqui, isso aqui fica positivo. Pronto. É isso daqui. Então, a gente teria essa derivada. Perfeito? Calma aí. Pronto. A gente teria essa derivada. Agora, então, a gente tem a derivada de segunda ordem e a gente consegue determinar o que seria exatamente maior que zero, menor que zero. Então, basicamente, basta eu colocar que isso aqui é maior que zero. Ou seja, se isso aqui é positivo, esse fator vai ser um número sempre positivo, vai ficar determinada pelo sinal de x quadrado menos 1, certo? Então, a gente vai fazer, então, o estudo exatamente da derivada de segunda ordem. Nesse caso, a gente teria f', que é a derivada de segunda ordem, e apenas f uma única vez. Perfeito? Então, a gente teria o quê? Bom, x quadrado menos 1 aqui. Observe que isso aqui é maior que zero se... Ele tem duas raízes, isso aqui, aliás, que é 1 e menos 1, concorda? Porque se tu colocar menos 1, vai dar 1. Se tu colocar 1, vai dar 1. Então, tem duas raízes, que seria 0. Certo? Perfeito. E aqui seria o 0, por exemplo. Então, todo valor, para que isso aqui seja maior que 0, todo valor tem que ser maior que 1. Entre 1 e menos 1, observe que se eu colocar entre 1 e menos 1, o meu intervalo vai ser negativo. Se eu colocar para valores menores que 1, vai ficar positivo de qualquer forma por causa do x quadrado. Positivo. Perfeito? Ou seja, agora a gente determina a concavidade. Observe que se a derivada de segunda ordem eu já tenho os sinais dela, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima. E a gente acabou de achar que são os pontos de inflexões, porque os pontos de inflexões são aqueles pontos em que a concavidade ela tem nomes contrários, para cima, para baixo. Então, menos 1 é um deles, para baixo, para cima. Então, 1 também é um deles. E a gente acha os pontos de inflexão. Perfeito? Então, aqui está um exemplo exatamente perfeito de exercício usando esse teorema. Bom, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.